Um país cheio de tesouros. Uma jornada de descobertas. Este é o Lago de Neusiedl. Localizado a sudeste de Viena, ele se abre para a amplidão em contraste com o estreito mar de Casas. A paisagem carrega os ares da terra aos pés dos Alpes. Ao cruzar as montanhas Leita, já se sente o gostinho da estepe da Panônia. O lago é circundado por um cinturão de junco de 1 a 5 quilômetros de largura. Quando chega a noite, o vento sopra através dos talos, formando ondas na água. E o sol tece uma fita de cobre entre o céu e o lago. Ao sul de Oberpullendorf, próximo à fronteira com a Hungria, fica o burgo Lockenhaus, uma cidadela da Idade Média. Especula-se que o burgo tenha pertencido, no século XIII, à ordem secreta dos Templários. Foi algo tão secreto que não existe nenhum registro sobre isso. Todos os anos acontece no burgo um festival de música erudita conhecido internacionalmente. O evento foi criado pelo grande violinista Gidon Kremer, com a intenção de reunir amigos para tocar e ouvir música. Aos pés das montanhas Leita, fica a cidade de Eisenstadt. Os tiroleses podem até achar graça que essas colinas sejam consideradas montanhas.
mas elas ofereciam proteção à menor capital austríaca contra o norte. Na direção da planície da Panônia, a cidade tinha que se proteger por conta própria. Por isso, recebeu o nome de Eisenstadt, que quer dizer Cidade de Ferro em alemão. Outro nome que não pode ser dissociado da cidade é Esterházy. No século XVII, essa família da nobreza húngara, uma das mais ricas dinastias da Europa Central, recebeu Eisenstadt como feudo e a transformou em sua sede representativa. Este é o Castelo de Laxenburg, à frente dos portões de Viena. A família Habsburgo gostava tanto do lugar que o castelo passou a ser sua residência de verão. Segundo fontes históricas, a nobreza adorava passar longas temporadas neste lugar. Seria por causa do esplendor imperial que domina o castelo? Por exemplo, na Casa Verde de Lazer, onde a imperatriz Maria Teresa gostava de vir para jogar cartas. Ou talvez por causa do extenso parque, onde há tantos segredos para explorar. Porque dá para atravessar um enorme lago com um barco a remo? Até os dias atuais, a travessia é garantia de diversão, sejam imperadores ou não. Este é o Vale do Hölle, nas proximidades de Semmering. O rio Schwarze separa o maciço de calcário entre Schneeberg e Rax. As fontes de água que nascem nesse lugar abastecem a primeira estação de águas de Viena. Cada gota d'água leva um pouco dessa magia até Viena. As águas geladas do rio Schwarze fluem pelo vale, para a alegria das trutas e de pescadores. Para o trem que passa pela região, 20 km por hora é um grande desafio. Essa é a velocidade do bonde que chega até o ponto mais alto do estado da Baixa Áustria, Schneeberg. Vagaroso, porém estável.
São 10 quilômetros de uma subida íngreme, com até 20% de aclive, saindo de Puckberg para chegar até a estação da montanha a 1.800 metros de altura. É a estação de bondes mais elevada da Áustria. A salamandra, que dá nome ao trem, é um animal noturno. Não se pode dizer o mesmo da própria ferrovia. Ela só funciona na temporada de verão, e mesmo nessa época, só funciona até o final da tarde. Estas são as grutas do rio Ötscher, próximo a Mariazell. Aqui, o rio Ötscher cavou para si um leito profundo. Essa ravina entre Stiefvassboden e Schleierfall se estende por 6 quilômetros. Nos dias quentes de verão, o Grand Canyon da Baixa Áustria faz jus ao seu nome. O sol faz o rochedo de calcário brilhar, além de fazer os montanhistas suarem. Esta é a região de Waldviertel. Entre Zwettl e Turnberg, o rio Kramp é protegido por um estreito vale e foi represado para dar lugar a 3 lagos. Um deles é o lago artificial Dobra. Isolado na floresta, o lago brilha como um diamante. Sua beleza é tamanha que chega a ofuscar a visão. É tranquilo, mas também é inquieto, como se estivesse prestes a transbordar a qualquer momento. Mas a serenidade das nuvens refletidas no lago sempre restabelecem a paz. Este é Carnunto. Há 2000 anos, os romanos ergueram este campo a leste de Viena para proteger as fronteiras do reino. É claro que não poderia faltar um anfiteatro. Para treinamento militar, eram conduzidos exercícios com armas. Para entreter o povo, havia lutas de gladiadores e exibições de caça.
os habitantes da Papônia plantavam ciprestes mediterrâneos para agradar aos legionários, que recordavam suas origens por estarem longe de casa. Ao norte da região de Weinviertel fica Wilden-Dürrenbach. A 1 quilômetro de distância do centro fica a montanha Galgen, onde 184 prensas de vinho e tabernas formam uma espécie de colar ao seu redor. Popularmente, o Beco das Tabernas também é conhecido como o vilarejo com a igreja submersa. O antigo topo da torre da igreja de Wilden-Dürrenbach ficava nesse local. Se alguém estiver com uma taça de vinho e ouvir o sino tocar, talvez seja a hora de ir para casa. Esta é a região de Weinviertel, no Alto Verão, ao sul de Poisdorf. Quando o calor aquece a terra, os camponeses já começam a colheita do verão. Pelas colinas dos campos, eles caminham lentamente enquanto colhem os grãos maduros. Com a intensidade do fogo, o vento leva a poeira formada pela colheita. Mestre da construção barroca, Jacob Prantauer. No entanto, a origem da abadia é bem mais antiga. Há mais de 1000 anos, mais precisamente no ano de 976, Leopoldo I, Marquês da Casa de Babenberg, fez deste lugar. São 1000 anos, afinal. É como diz a Bíblia: para Deus, 1000 anos são como um dia. Como uma ave de rapina, a ruína de Agstein se impõe sobre um rochedo no Varral, a 300 metros de altura sobre o Danúbio. Será que a localização isolada da ruína é o motivo para existirem tantas lendas sobre ela e sobre seus habitantes? A família dos Kuenhinger e Georg Scheck von Wald eram considerados ladrões magnatas e eram conhecidos pela população como o terror da floresta. Eles tinham o direito de cobrar pedágio dos navegantes no Danúbio. Eram uma espécie de agentes alfandegários e, por conta disso,
logo foram chamados de ladrões magnatas. Volkenturm é uma torre de aço e concreto nas nuvens, na qual se espelham o céu e as árvores. A construção forma uma simbiose especial com o castelo vizinho, o Castelo Grafenegg, que está entre as construções mais importantes do romantismo na Áustria. Suas origens datam do século XIII, apesar de sua aparência característica ter sido adquirida somente 500 anos depois. Hoje, é um dos destinos mais populares para turismo na Baixa Áustria. Os seus palcos ao ar livre e a Volkenturm atraem os amantes da música. No verão, o Festival de Grafenegg reúne até 2.000 visitantes nos concertos a céu aberto. E quando o tempo está ruim, o evento acontece no auditório. Região de chegou a hora. Estende as suas sombras nos relógios de sol e solta os ventos prado afora. Instiga a sazonarem, com 2 dias a mais de sul, as frutas que, tardias, conduzes rumo à plenitude e apura no vinho denso a última doçura. A cidade de Dürnstein, em Wachau, parece ter saído de um conto de fadas. E de fato existe uma lenda em torno dela. Era uma vez, há quase 1000 anos, o duque austríaco Leopoldo V prendeu o rei inglês Ricardo Coração de Leão em Dürnstein. A Inglaterra ficou em luto. Ninguém sabia em que burgo o rei se encontrava prisioneiro. Mas o trovador do rei, um cantor de nome Blondel, resolveu sair à procura dele.
preferida do rei. Em Dürnstein, ele teve sorte. Mal tinha acabado a primeira estrofe. Ouviu-se a segunda vinda de dentro do burgo. Blondel havia encontrado o rei. Mesmo que não tenha sido bem assim o desenrolar dos fatos, a cidade de Dürnstein e sua lenda estão tão ligadas quanto o rei Ricardo Coração de Leão e seu cantor Blondel. Esta é a balsa perto da cidade de Spitz. A balsa circula até mesmo no inverno, quando os turistas deixam Warhol e a chaminé da caldeira solta fumaça no ar, repleto de neve. A balsa de Weissenkirchen funciona somente no verão. E em Warhol só existem pontes em Melk e em Malter. Quando a balsa parte, ela é levada pelo próprio fluxo do rio até a outra margem, já que a correnteza conduz a balsa ao longo de um cabo, de Arnsdorf, de volta até Spitz. Dez usinas hidrelétricas na Áustria utilizam o Danúbio para a geração de energia. A usina Freudenau, na periferia de Viena, é a que fica mais ao leste e é também a mais recente. Foi construída entre 1992 e 1998. Quando entrou em funcionamento, passou a ser a maior usina hidrelétrica de rio do mundo em uma cidade com milhões de habitantes. As 6 turbinas de sua planta também são dignas de um recorde. Com um rotor de 7,5 metros de diâmetro, estão entre as maiores da Europa. O nome oficial da usina é Barragem de Viena, pois ela faz o represamento do Danúbio por uma extensão de 28 quilômetros, elevando o espelho d'água em 8,5 metros. Em 1904, o prefeito Karl Lueger havia declarado que a barragem
deveria ser uma promissora via elevada, com fileiras de árvores. Mas até a estrada de montanha de Viena ser concluída, passaram-se 30 anos. Foi a primeira estrada da Áustria planejada somente para veículos motorizados e bicicletas. Pedestres eram proibidos de circular. Em vez de calçadas, foram projetadas passarelas exclusivas para pedestres. Como as estradas são muito usadas por jovens que estão aprendendo a dirigir, talvez tenha sido uma boa ideia no fim das contas. A piscina de verão mais elevada de Viena foi construída em 1923. Foi a primeira piscina pública a permitir o topless. Mas o nome Krapfenwaldelbad não tem nada a ver com isso. O nome se deve ao trecho da floresta que pertencia ao conselheiro de guerra Franz Josef Krapf. Hoje em dia, se alguém vem aqui somente para nadar, não entendeu bem a proposta. As piscinas não são exatamente espetaculares, mas a vista sim. As pessoas vêm até aqui para ver. E também, é claro, para serem vistas. Pessoas sobre pessoas. Como uma agulha, a Catedral de Santo Estevão se destaca e continua sendo uma grande referência de esplendor e imune ao passar do tempo. Somente na periferia da cidade se vêem traços de modernidade. O centro de Viena permanece imperial. O passado é usado para ofuscar o presente.
Este é o Hospital Geral de Viena. Uma cidade dentro da cidade. Nove mil médicos, enfermeiros, técnicos da área médica e de várias outras áreas cuidam diariamente de milhares de pacientes. É um dos maiores e mais modernos hospitais universitários da Europa. Apesar de algumas pessoas dizerem que a vista das duas torres de leitos é a melhor coisa do lugar. A história do hospital data de 300 anos atrás, quando o Kaiser Leopoldo I mandou construir um lar para pobres e inválidos. Em 1994, o hospital entrou em funcionamento neste local. O que não mudou foi a inscrição que se lê na entrada: Salute et Solatio Egrorum, para a cura e consolo dos doentes. O Kaiser Franz Josef I fez a seguinte declaração: "É da minha vontade que a ampliação do centro da cidade de Viena seja iniciado o quanto antes." A partir disso, foi iniciada a imensa reconstrução de Viena em 1857, que deu à cidade sua aparência atual. Nessa época, Viena teve um rápido crescimento e imperava uma grande falta de espaço. O centro da cidade ainda era circundado por um muro e entre ele e a periferia havia uma grande área livre. Era chamada Glacis. O muro da cidade foi derrubado e no lugar da Glacis surgiram o Burgo Novo, os museus, o Palácio da Justiça, o Parlamento, a Prefeitura, o Teatro do Burgo, a Universidade, a Igreja Votiva e vários outros prédios. Sobretudo, numerosos palácios. Ao todo, 850 construções ligadas por uma avenida esplendorosa de 5 quilômetros de extensão, o Ring. Em quase todas as cidades grandes do mundo existem avenidas e boulevards. Mas uma rua como a Ringstrasse, em formato de ferradura, só existe em Viena. Quando alguém em Viena diz Messepalast, ou Palácio de Exposições, a maioria já sabe do que se trata. No passado, o quarteirão dos museus se chamava assim, pois era o local usado para a realização de feiras e exposições em Viena. Hoje, sob esse teto, há 60 instituições culturais, além de restaurantes e bares. Aliás, palácio não é o nome adequado.
Primeiramente, os prédios foram estruturados como estábulos do Kaiser para abrigar 600 cavalos. Há muito tempo já não há mais cavalos aqui, mas há todo tipo de entusiasta. Entusiastas das artes e entusiastas da vida noturna. Na época das cocheiras, o caminho já era longo. Hoje, percorre-se o mesmo caminho a pé. Cerca de 200 metros separam o portão de entrada e o prédio principal do castelo Schönbrunn. Após essa caminhada, dá para ter uma ideia da grandiosidade que está por vir. Os prazeres de um jardim barroco. Com ruínas artificiais, um labirinto e um zoológico. É um verdadeiro tributo à diversidade. A imperatriz Maria Teresa ordenou a construção do parque, que possui uma arquitetura típica da época, valorizando a simetria e a geometria do espaço. Para que isso fosse possível, era preciso ter uma visão geral a partir da Gloriette, que se mantém no mesmo local nos dias atuais. Por enquanto, a viagem chega ao fim, mas a Áustria ainda tem outros encantos para mostrar.